A sociologia weberiana é uma sociologia que foi classificada como sociologia compreensiva. Por que ela foi classificada como uma sociologia compreensiva? Porque na perspectiva de Max Weber, a sociedade ela deve ser entendida, ou pelo menos ele entendia a sociedade como sendo um conjunto de redes que cada indivíduo constrói a partir de interesses que são subjetivos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, diferente das ideias de Durkheim, em que você vai ter uma coletividade atuando sobre o indivíduo e não havendo escapatória, aparentemente, na perspectiva de Durkheim, para quem vive em sociedade, tem que agir de uma determinada maneira, tem que cumprir aquilo que é estabelecido a partir de sanções. Na perspectiva de Weber, o negócio funcionaria como se fosse uma espécie de mão dupla. Por que uma mão dupla? Porque não é uma definição hierárquica, não é o estabelecimento de um critério coletivo de como se deve agir que vai levar o indivíduo a agir, mas sim o sentido, o significado da ação que o indivíduo cria para si que vai levá-lo a agir de uma determinada maneira, sejam indivíduos, sejam grupos. Então, a sociologia de Weber é uma sociologia compreensiva, o que fez com que, durante muito tempo, ele sequer fosse considerado como um pensador da sociologia, mas sim alguém que está mais perto da psicologia, por causa dessa relação que ele estabeleceu, dessa busca no que se refere ao conhecimento do funcionamento da sociedade a partir do conhecimento do que é que subjetivamente leva o indivíduo a agir. E nessa perspectiva, no desenvolvimento dessas ideias, o que foi que o Weber fez? O Weber desenvolveu o conceito de ação social. Mas antes de tratar do conceito de ação social, além do conceito de dominação, além dessas ideias que o Weber desenvolveu, a gente tem que considerar o que ele chamava de tipo ideal. O que danado vem a ser um tipo ideal? Tipo ideal é uma espécie de modelo esse que o indivíduo, ao fazer a pesquisa, a pesquisa social, ela tem que contar com esses modelos que irão dar conta daquela primeira orientação de quem faz a pesquisa sobre a sociedade. Então, a pesquisa sobre a sociedade, na perspectiva do Weber, está ligada a ir a campo a partir de, ou melhor, carregando consigo tipos ideais que serão pontos de partida para a análise do que ocorre socialmente. Então, quando o Weber ele trata do conceito de ação social, do conceito de dominação, dos tipos de dominação, é importante ter em mente que é um modelo que vai ser utilizado como ponto de partida para analisar o que está acontecendo no tecido da sociedade, sem, no entanto, isolá-lo do seu contexto. Então, a sociologia do Max Weber, ela vai estar muito próxima do conhecimento histórico. A história e a sociologia, elas caminham muito próximas no que se refere ao conjunto das ideias do Max Weber. Então, Weber também foi conhecido pela sua erudição, sendo considerado um dos grandes pensadores do século XX. Muitas vezes se depara, quem vai ler os textos do Weber, se depara com, ou pode encontrar alguma dificuldade devido ao nível erudito de muitos dos seus escritos, o que pode, com algum esforço, garantir o avanço na leitura. Nesse sentido, quando Weber ele traz esses conceitos, quando ele traz a perspectiva dos tipos ideais, não é para que a sociedade ela seja aquilo que deve se moldar ao conceito, mas é para que o pesquisador, ao observar a sociedade, ele tenha uma espécie de guia. Então, compreender o que está acontecendo dentro do contexto revela a importância do saber histórico para a compreensão de como a sociedade funciona. A partir daí, compreender o contexto, realizar essa contextualização é fundamental para compreender o que é que movimenta o indivíduo, o que é que pode levá-lo a agir de uma determinada maneira e compor os interesses subjetivos que levam os indivíduos a agir da maneira que eles agem.
E aí, nessa perspectiva da história e a sociologia próximas no pensamento do Weber, a gente vai considerar um outro elemento. A gente vai considerar que esta vida em sociedade, ela tem relações com a economia, tem relações com a cultura, mais do que ter relações. Nós somos produto desse conjunto de elementos. Esse conjunto de elementos contribui na construção da nossa subjetividade, que é o que nos leva a elaborar justificativas, a construir sentidos para aquilo que a gente faz. A partir daí, o que é importante ter em mente acerca das ideias do Weber é que Weber identificou, principalmente com o advento do capitalismo, a constituição de uma racionalidade que ele meio que vai pegar emprestado do pessoal da escola de Frankfurt e tal, que por sua vez já está bem próxima dos iluministas, essa racionalidade instrumental. A ideia de razão instrumental está ligada a uma razão, uma forma de agir, uma forma de compreender o mundo marcada por critérios que muitas vezes nos aproximam e muito de uma espécie de matematização da realidade. É o estabelecimento de critérios de produtividade, de critérios que são marcadamente racionais para garantir uma gestão o máximo eficiente do que acontece. E aí você vai ter essa perspectiva identificada no Weber a partir da Idade Moderna. Então Weber expõe, ele traz essa perspectiva de que a partir do advento da Idade Moderna, idos do século XVI, por ali e tal, com a formação do chamado Estado Moderno, que se vai ter meio que a semente dessa racionalidade sendo lançada, sendo que, por assim dizer, numa metáfora, a cereja do bolo vai se dar a partir do iluminismo e do advento da sociedade capitalista com a sua racionalidade voltada para o lucro. E esse é um aspecto muito importante do pensamento do Weber, porque ele traz uma contribuição original, bem diferente do que se tinha até aquele momento, no que se refere à compreensão do processo de desenvolvimento do capitalismo. Weber, no livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele mostra como a ética protestante, o modo de vida protestante que negava, para usar um termo contemporâneo, a ostentação, que negava a ostentação, que defendia a ideia da poupança, e a poupança ela pegaria o que foi resultado do trabalho do indivíduo, o lucro, e ou o indivíduo poupa, ou ele reinveste no negócio dele, ele reinveste nas atividades que ele realiza e garante também, a partir daí, guardar alguma coisa que possa ser utilizada em um momento de necessidade ou ainda na melhoria da comunidade em que o indivíduo ele vive. Nessa perspectiva, é importante se considerar que essa lógica, essa ética protestante que estabelece uma lógica da poupança possibilitou, na perspectiva do Weber, o acúmulo de capital que posteriormente foi aplicado no conjunto de inovações tecnológicas, no conjunto de processos de transformação que foi chamado de Revolução Industrial. Então, o que é importante se considerar? Para Weber, o estudo da sociedade que se constitui a partir do advento do modo de produção capitalista, fundamental para a gente entender, inclusive, muito do que está acontecendo na nossa sociedade hoje, sociedade contemporânea, século XXI. E olha o que ele escreveu aquilo ali pelos idos dos últimos 20 anos e dos primeiros 20 anos do século XX, os últimos 20 anos do século XIX e os primeiros 20 anos do século XX. Então ele está ali por assim dizer, na virada do mundo no que se refere às transformações que foram engendradas na Europa, que vão desde a consolidação dos estados nacionais, a consolidação de estados nacionalistas, como por exemplo a Alemanha, e os impactos disso na maneira como os indivíduos eles estavam vivendo. E é aí que ele desenvolveu o conceito de ação social. O conceito de ação social deve ser entendido a partir do que foi mencionado há pouco, no que se refere ao tipo ideal. Então, a ação social é a ação.
toda a ação que é realizada por indivíduos ou por grupos e que os indivíduos e os grupos, eles constroem uma justificativa subjetiva para agir daquela maneira. O que é que Weber fez também? Ele conseguiu identificar dois tipos de ação social que, por sua vez, se subdividem em mais dois para cada. Então, na perspectiva weberiana, existe a ação social racional e a ação social não racional. Dependendo do livro que você esteja lendo, talvez você encontre o termo irracional. Agora, é importante você considerar que quando se fala de irracional, não se está falando daquilo que é ignorante, daquilo que desconhece conhecimento erudito. Não é nessa perspectiva. Na perspectiva weberiana, a ação social irracional ou não racional é aquela em que o indivíduo ele atua muito mais atrelado a afetos do que a justificativas racionais marcadas por objetivos, por finalidades por agir ou de finalidades de agir daquela maneira. Então vamos a partir dos exemplos que eles nos ajudam a entender um pouquinho melhor. A ação social racional, ela pode ser subdividida em dois tipos. Você tem uma ação social relativa a objetivos, que dependendo do livro você pode encontrar como sendo a ação social relativa a fins, e que se caracteriza por uma ação cujo sentido subjetivo de quem age daquela maneira está ligado diretamente a atingir um ponto final. Um ponto final no sentido de quê? De eu vou agir de tal maneira, dessa forma, para chegar a tal lugar. Então eu ajo de tal maneira para conseguir esse resultado. Exemplo prático. Se você chama alguém, imagine um pedreiro, um exemplo clássico. Imagine um pedreiro. O pedreiro vai utilizar todo o conhecimento que ele tem para levantar uma parede, para produzir o cimento, tudo aquilo que ele aprendeu para cumprir uma determinada tarefa, para realizar um determinado objetivo. Por essa mesma linha de raciocínio, quando você pensa, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, para poder cursar, para poder fazer um curso universitário, um indivíduo ele tem que fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o que é que você tem aí? Ação social relativa a objetivos. Qual é o objetivo? Ingressar numa faculdade. Então, para ingressar numa faculdade, você tem que fazer a prova. Para fazer uma boa prova, segundo se afirma, é importante você ter uma estratégia que se adeque a como você está nos estudos, para assim você seguir estudando. Então, o que é importante você considerar a partir daí? Que toda ação social, racional, relativa a objetivos, ela se caracteriza pela movimentação de saberes, pela aplicação de saberes para atingir uma determinada finalidade. Já a ação social, que também é uma ação social racional relativa a valores, ela se pauta em quê? Ela se pauta no que fundamenta em termos de conduta moral, em definições de certo ou errado, como o próprio nome diz, valores, e esses valores, eles fundamentam como o indivíduo age ou como ele não vai agir. Vamos entender isso através de um exemplo muito bom, um exemplo que, vez ou outra, eu utilizo porque ajuda aqui só a entender. Pense, por exemplo, no médico. O médico, se espera do médico que ele não negue socorro, que ele não negue ajuda a quem está precisando. Então imagine uma situação trágica, capotou um ônibus, um monte de gente está ali precisando de ajuda e mora um médico perto do local do acidente. Nessa perspectiva das ações sociais e especificamente da ação social relativa a valores, se bater na porta do médico, dizer, doutor, virou o ônibus ali, tem um monte de gente, o que é que se espera? Se espera do médico que ele pare o que está fazendo para ir lá auxiliar as pessoas, para prestar socorro. Utilizando essa mesma perspectiva, pense na situação do médico. O médico, ele, entre outras coisas, a partir do juramento que ele fez, o tal juramento de Hipócrates, ele não pode abrir mão, ele não pode deixar de prestar socorro.
Nessa mesma linha de raciocínio, você vai considerar o quê? Você vai considerar o que fundamenta a polêmica, por exemplo, da eutanásia. Por que que a eutanásia é uma questão ética e por que está ligado à ética médica? Por quê? Porque o juramento médico, entre outras coisas, estabelece que, uma vez médico, o indivíduo ele não deve de maneira alguma, através dos seus conhecimentos do funcionamento do corpo e tal, levar as pessoas ao sofrimento. Não deve um médico contribuir para o sofrimento de outras pessoas. Imagine uma situação muito clássica nas ditaduras da América Latina, de geralmente você tem registros de que existia um médico que estava ali monitorando as sessões de tortura. Da perspectiva da ação social relativa a valores e atrelando a isso o juramento de Hipócrates, o que é que você vai ter? Você vai ter ali um terrível problema. Por que você vai ter um terrível problema? Porque você tem um médico que está utilizando o conhecimento que deveria ser aplicado no alívio da dor, na cura, para causar dor. Então, a partir daí, a eutanásia, ela entra numa discussão da ética médica e pode se invocar a ação social relativa a valores do Weber. Por quê? Porque o médico está ali para garantir a continuidade da vida e para reduzir o sofrimento ou curar o indivíduo de alguma doença. A eutanásia caracteriza-se pelo encerramento da vida a partir de uma perspectiva em que o indivíduo que está adoecido, ele não há perspectivas para ele dele retornar à vida ou à chamada vida comum. Então, uma pessoa que reivindica a eutanásia está a partir dali trazendo reflexões, ou melhor, a situação da eutanásia potencializa reflexões sobre definições do que é a vida, do que é viver, e aí você entende a situação do médico, porque você tem valores ali que devem reger, que são o ponto de partida, que são a pedra fundamental da ação médica. Um outro exemplo, um clássico também, é você pensar na fala que se diz que o capitão, ele sempre afunda com o navio. Afunda com o navio, vai afunda com o navio. Ele não pode ser o primeiro, o capitão não pode ser o primeiro a pular no bote salva-vidas. Na perspectiva mais antiga, o comandante ele tem que afundar com o navio e não se salvar se não há possibilidade de se salvar. Então, ele tem que ser o último a tentar se salvar nesse processo todo. E isso é uma ação social relativa a valores. Essas duas, elas fazem parte das ações sociais racionais. Weber traz também a ideia das ações sociais não racionais ou irracionais. O que as caracteriza? Você observa que tanto na ação relativa a valores quanto na ação relativa a objetivos, você tem critérios específicos e entendidos de maneira bem utilitária. Nessa perspectiva, do primeiro exemplo, você tem um objetivo a ser atingido e do outro você tem o critério de valor, o critério ético que define como o indivíduo deve agir. No caso do primeiro exemplo, no caso voltando para a ação não racional ou irracional, você vai ter a ação social tradicional, que, como o nome diz, é uma ação social marcada pela tradição. É aquilo que o indivíduo repete, é aquela forma de agir que está ligada diretamente a algo que se estabeleceu no tempo. Por assim dizer, seria o tempo eterno. Por que o tempo eterno? Porque é o tempo que fundamenta, o tempo que ninguém sabe exatamente quando começou a se agir de uma determinada maneira, mas é algo que se estabeleceu à medida que o tempo foi passando de maneira estável, de maneira sólida e garantindo assim a sua continuidade. Então, um exemplo de ação social tradicional bem prático assim para você entender e bem raso também, é você considerar que você foi matriculado numa escola porque seu irmão mais velho estudou lá, porque todo mundo da sua família estudou lá, primo, tia e tal, e ninguém te perguntou se você queria estudar lá. Mas matricularam, mas todo mundo da família estudou lá, foi maravilhoso, foi fantástico, foi incrível, então você vai ser matriculado lá também.
Toda ação que se fundamenta em algo do tipo assim, abre e fecha aspas. Ah, mas sempre foi assim. Você tem aí uma tradição, não se questiona, se reproduz. E aí o tipo ideal do Weber nos ajuda a pensar a partir desses argumentos, desses elementos que fundamentam aquilo ali que rege o tecido da sociedade. Observe que é um sentido subjetivo para agir de uma determinada maneira. Um outro tipo de ação social que o Weber ele expôs, ele identificou, é a ação social emocional ou afetiva. O que caracteriza essa ação social? Aquilo que move o indivíduo a agir daquela forma é o afeto, é a emoção, é o momento, é o cara ir para um jogo de futebol e o time dele leva um gol e aí tem os torcedores do time adversário ali gritando loucamente, comemorando, ele não aguenta aquilo ali, vai lá e começa a brigar com o outro só porque o cara está comemorando, depois ele se arrepende. O que é que você tem? Ação social afetiva ou emocional. O indivíduo não planejou aquilo ali, ele agiu daquela forma. Ou ainda, você está andando pela rua, você é uma mulher, escuta uma dessas cantadas tenebrosas que muitos homens insistem em fazer, e aí de repente você se vira e senta-lhe a mão no indivíduo. O cara tebei, caiu no chão. Olhou para aquilo, eita, pronto. Antes do eita, o que é que você tem? A ação social, afetiva ou emocional. É uma emoção que toma o indivíduo e que o leva a agir. Isso tudo são tipos ideais puros. Não se encontra uma ação social em sociedade efetivamente que esteja em estado puro, que seja só ação social relativa a valores, ação social relativa a objetivos, ação social tradicional ou emocional. Pense num exemplo prático que geralmente eu aplico para a gente poder entender que não existe a ação social pura. Imagine no caso, pense nas situações de feminicídio. Então, o indivíduo descobre que a ex-esposa dele, a ex-namorada, enfim, a ex-companheira, ela tá saindo com outra pessoa. Aí o cara descobre um negócio desse, vai bater na casa dela, aí agride e mata. Se a gente fosse aplicar nesse exemplo, e assim, pense que é um exemplo, por assim dizer, apressado do negócio, se a gente fosse aplicar a perspectiva weberiana para analisar essa situação, para analisar inclusive outras situações, exemplo de feminicídio, então a gente teria ali a ação social relativa a valores, a ação social tradicional e a ação social afetiva, expondo aquela instância da violência. Por que expondo aquela situação da violência? Porque pense da seguinte forma: o indivíduo, num arroubo de ciúme, e mais do que ciúme, da crença de que ele é proprietário daquela mulher, que ela não tem direito, uma vez terminado o relacionamento, de se relacionar com outras pessoas, tomado por essa fúria baseada nessa perspectiva patriarcal, ele vai lá e mata a mulher. Considere que você vai ter como um dos fundamentos dessa educação machista, dessa educação a partir desses critérios do patriarcado, a ideia de que o indivíduo, se ela não está com ele, ela não pode estar com ninguém. E muitas vezes isso vai estar fundamentado em algo do tipo, ela está me traindo, mas a relação acabou. E mesmo que houvesse uma traição a partir de uma relação que foi estabelecida em bases monogâmicas, ainda assim o cara não tem direito de exterminar a vida da ex-esposa ou da companheira dele, enfim, se ele descobre uma traição, porque ele não é dono dela. Mas o que acontece? Você tem um conjunto de elementos que compõem essa constituição identitária masculina que faz com que o indivíduo acredite que é uma grande desonra e honra tem que ser lavada por sangue, com sangue. Então,
pense que aí você vai ter a ação tradicional também sendo identificada, a tradição de que o indivíduo ele deve lavar a honra dele com sangue. Então veja, esse exemplo aqui exposto para vocês, para a fixação da ideia do Weber, expõe que não existe ação social pura. O que é que você tem? Você tem ações sociais que estão ali, que devem ser entendidas, elas devem ser entendidas a partir de uma perspectiva que as interrelacione, que amplie, que dê alguma leveza. Um outro conceito fundamental das ideias do Weber se refere a como ele lida com as questões relativas ao Estado. Weber entende o Estado como sendo a instituição social que se fundamenta, a instituição social que se fundamenta no domínio, ou melhor, no monopólio do uso da força. É uma instituição social, na perspectiva de Weber, que por que ela se estabelece? Ela se estabelece porque ela e apenas ela, a instituição Estado, é que pode usar a força para garantir a manutenção da ordem. Então, pensar pela perspectiva de Weber, o Estado tem tamanho poder. Por quê? Porque ele se fundamenta na exclusão de qualquer outro indivíduo, de qualquer outra instituição, para aplicar a força sob a justificativa de garantir a manutenção da ordem social. Então, o Estado detém esse monopólio, nenhum indivíduo pode agir violentamente a não ser que ele esteja a serviço do Estado. Então, pense no policial, pense nas Forças Armadas e a partir daí você vai considerar também, e essa é uma questão que é consideravelmente espinhosa, se a gente for pensar na perspectiva do Weber, não existe isso de super-herói. Não existe isso, os vigilantes que povoam o imaginário das histórias em quadrinhos, seriados e filmes e tal. Todos eles são fora da lei. Por quê? Porque eles usam a violência para a manutenção da ordem, mesmo que eles realizem boas ações, mas para garantir a manutenção da ordem social, a menos que esses chamados heróis estejam sob o serviço do Estado, o que eles estão fazendo é quebrando o estatuto de monopolizador do uso legítimo da força que só o Estado pode ter. É aí onde a gente vai pensar todas as questões relativas ao armamento individual, a garantia do indivíduo, que o indivíduo acredita que tem, de que ele vai ser mais seguro, que ele vai ter mais segurança se ele puder utilizar uma arma, se ele puder portar uma arma e tiver liberdade para se proteger. Então, há um conjunto de elementos que, a partir das ideias do Weber, podem problematizar de maneira mais profunda essa perspectiva do armamento, a perspectiva do armamento individual. E por que o Estado ele monopoliza o uso da força? Porque porque o Estado ele domina. Só que a dominação não diz respeito a estabelecer contra a vontade dos indivíduos um ordenamento social. Na perspectiva de Weber, a dominação diz respeito à possibilidade, à probabilidade de conseguir obediência ao mandato que se quer estabelecer. Então, a dominação, ela não é contrária à vontade, pelo contrário, ela é consensual. Então, nós obedecemos ao Estado e o Estado nos domina não porque ele está agindo contra a nossa vontade, não porque é uma relação de imposição, mas é porque há uma probabilidade grande da gente obedecer à instituição a partir do que a instituição pode garantir para nós. Se você viu a aula sobre Weber, o vídeo sobre Weber que está na nossa playlist, você vê que nesse ponto essas ideias parecem se tocar. Então, a gente abre mão da nossa autonomia na perspectiva do Hobbes para que o Estado garanta a segurança e o bem-estar. Isso é muito parecido com a perspectiva de Weber. Então, a dominação ela pode acontecer a partir de três perspectivas, que também são tipos ideais. Você tem a dominação legal, você tem a dominação carismática e você tem a dominação tradicional.
Vamos entender cada uma delas. A dominação legal, que não é legal do polegar, do curtir, mas é legal porque ela está pautada em leis, em ordenamentos jurídicos esses que definem a nossa ordem, a nossa vida em sociedade. Então, o que é que a gente tem a partir daí? Esse ordenamento jurídico é o que o Estado estabelece para regular a nossa vida. Então, a Constituição dos países, as leis, os decretos, tudo isso estabelece ou garante a dominação legal, uma dominação marcada pelas leis. Ou seja, eu obedeço a essas leis e eu obedeço, por assim dizer, de forma consensual. Por quê? Porque eu acredito que essas leis garantem a minha segurança, garantem a partir daí a continuidade da minha vida social. Já a dominação tradicional, ela é uma dominação que, como o próprio nome diz, ela está pautada no tempo eterno. Por quê? Porque sempre foi assim. Então, você vai ter essa dominação tradicional sendo caracterizada pelo estabelecimento da conformidade, da obediência, porque você tem um tempo em que isso já vem acontecendo. Exemplo prático disso, se a gente for pensar a sociedade brasileira, se a gente for pensar essa gestão do Estado, o que é que a gente vai ter? Uma dominação que é legal e uma dominação que é tradicional. Como assim? Porque nós temos leis, a República Brasileira tem leis, e aí não vamos questionar se elas funcionam efetivamente ou não, mas há leis, algumas delas funcionam muito bem, outras nem tanto, outras nem funcionam efetivamente, outras privilegiam, enfim, não é o objetivo a gente problematizar isso, mas essa ideia nos ajuda a pensar. Temos uma dominação que é legal no Brasil, por quê? Porque nós temos leis regendo tudo. O Estado brasileiro, ele tem leis para garantir o que objetivam garantir o ordenamento social. Adicionando a essa dominação legal, nós também temos a dominação tradicional. Por que essa dominação é tradicional? Porque a República Brasileira, ela tem mais de 150 anos. Então, quer dizer, mais de 150... Não, deixa a conta para lá. De 1889 para cá, nós temos um regime republicano. Entretanto, se esse regime republicano ele é democrático ou autoritário ou alguma variação nesse sentido, a gente não vai discutir isso aqui, porque esse é o ponto de partida dessas outras reflexões. Então, é uma dominação que é tradicional, por quê? Porque ela já se organiza no tempo, ela está organizada no correr do tempo. A dominação carismática é a dominação que se pauta no carisma, na crença que aquela autoridade, na crença que o gestor do Estado, ele tem capacidades sobrenaturais, que ele é o legítimo representante da genialidade, que ele é o mais impressionante de todos, que ele é um ungido de Deus, que ele é aquilo que representa, aquilo que seria a coroação da espécie humana. Então, o carisma é como se fosse uma espécie de aura que agrega atenções e que potencializa a dominação. Lembrando que dominação se refere a quê? Dominação se refere à probabilidade de conseguir obediência àquilo que se quer. Então, essas três formas de dominação, elas podem ser identificadas, muitas vezes, uma aparecendo mais do que a outra, mas elas estão interrelacionadas. Por quê? Porque não há um tipo puro. Um exemplo de dominação carismática, exemplo clássico, é você pensar na Alemanha sob o governo do Adolf Hitler. Você vai ter um carisma ali, você vê as imagens dos comícios naquele contexto e você vê que as pessoas assistem, obedecem, levam adiante aquela ideia. Isso é um exemplo de dominação carismática. Mas lembre, não é um tipo puro, não é um tipo ideal puro, é um ponto de partida para a gente analisar a sociedade. Weber deu uma importante contribuição no que se refere à economia, ao direito e também ao papel da ciência e reflexões sobre a política como vocação. Mas isso é um assunto
para o próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, curta, compartilhe, espalhe a palavra, baixe a ficha que está gratuitamente na descrição desse vídeo. Se tiver dúvidas, se inscreva no grupo do Telegram, que a descrição também, ou melhor, que o link também está na descrição do vídeo. E o mais importante, experimente pensar.